Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Bom, boa tarde a todos. Tenho mesmo muito gosto em estar aqui, não é apenas uma palavra de circunstância, seja porque estive desse lado e, portanto, entrei aqui em 1982, há 30 anos, portanto, estão a ver, já foi há alguns anos, seja porque também já estive deste lado e ainda vou estando, a convite aqui do professor António Granado. Estive 6 anos, sensivelmente, também aqui com um ateliê de jornalismo com os alunos à época, nos anos 90, 2000. E, portanto, voltar a esta casa onde fui feliz é um gosto mesmo, não é apenas uma palavra de circunstância. E digo isto também para valorizar o facto de vocês estarem aqui. E já foi dito, vocês são os melhores. E são mesmo. Agora, não chega, aqui já chegaram, está adquirido, acabou. Têm que ser os melhores até ao fim. E têm que ser os melhores não apenas porque vão ter boas notas, porque são aplicados, mas vão ser os melhores, como disse o professor António Granado, porque vão querer ser diferentes, vão querer construir alguma coisa de novo, vão querer investir. Ou, como dizia a professora Carla Batista, vão estar muito empenhados em beber o mundo, em ser parte dele, em trazer uma experiência rica e viva para esta casa. E isso é que vai fazer de vocês bons profissionais, seja no jornalismo, seja noutra área qualquer, dentro do leque, digamos, que aqui se pode iniciar. Portanto, muito gosto em estar aqui. Há 30 anos isto era diferente. Para terem uma ideia, este edifício não existia. Nós tínhamos aulas num velho edifício, na Sala República. A Cristina, que está aqui, e o Rui, que foi meu professor, já agora acrescento, no tempo que aqui estive. A faculdade tinha uma configuração um bocadinho mais próxima de um antigo quartel, que era aquilo que este espaço era nos anos 70 e 60, provavelmente. Já não me lembro qual foi o início. E foi uma aventura, porque na altura, isto há 30 anos, eu não fui do primeiro ano de funcionamento da faculdade, como disse o professor Rui Cadima, começou em 79. Por razões que agora não importam, eu podia ter vindo em 79, mas a minha vida encaminhou-se de outra maneira e vim aqui parar em 82. E era uma aventura. Éramos menos do que vocês são 85, pelo que percebi. Nós éramos 30 nessa época, éramos muito poucos. A repartição em termos de género era parecida à que eu vejo aqui. Éramos muito poucos homens entre muitas mulheres e, portanto, a tendência na afluência à universidade, que é geral, mas também neste curso em particular, ela tem nas mulheres uma maior presença, maior envolvimento, e isso é um sinal dos tempos, obviamente. Também se verifica nas redações onde trabalhamos, mais mulheres do que havia antigamente, talvez ainda não tantas em lugares de chefia como gostaríamos, mas julgo que esse caminho vai ser feito. De qualquer modo, voltando ainda atrás, essa experiência de há 30 anos foi uma experiência absolutamente fantástica, porque, enfim, se estava a dar os primeiros passos, não havia em Portugal, até mais ou menos essa época, uma formação universitária superior nesta área. O curso chamava-se Comunicação Social e não Ciências da Comunicação. Era acusado, como ainda provavelmente hoje os cursos universitários são, pelo menos boa parte deles, de ser muito académico, muito teórico. Essa é uma velha pecha antiga, talvez não tão importante como possamos pensar, obviamente com a sua importância, e as palavras que aqui ficaram e ouviram de que se vai investir na área laboratorial são boas notícias, porque obviamente essas ferramentas, e são isso mesmo, são ferramentas, são importantes também para a vossa experiência aqui nesta casa. Mas eu diria que não foi por haver muito poucas ferramentas no meu tempo, e não havia, de facto, a esse nível, que saímos de cá, digamos, menos preparados necessariamente para enfrentar o mundo profissional. E por uma razão simples, que não tem a ver, enfim, com eventuais méritos que cada um possa ter tido. Tem a ver, sobretudo, com a coisa talvez mais importante que a faculdade a mim me ofereceu e que pode acontecer convosco e aconteceu com muitos de nós, que é a abertura do horizonte, a ideia de que o mundo é mais complexo do que parece, a ideia de que nós somos, e a expressão era muitas vezes usada, talvez ainda hoje, éramos uma espécie de especialistas em generalidades. Isto para nos pôr no sítio, ou seja, para dizermos que quando olhamos, quando temos a responsabilidade de escrever, de falar, de ter uma voz ativa
na comunidade onde nos inserimos, que temos que ter uma exigência e uma consciência daquilo que estamos a fazer superior, digamos, à média do cidadão médio, se assim se pode falar. Porque a nossa responsabilidade é grande enquanto mediadores na comunidade onde nos inserimos. E, portanto, nada pior do que pensarmos que somos uns doutores, gente que já fez o seu percurso e que isto agora é tudo fácil. Não, depois é o começo de uma outra etapa no mundo profissional. Mas, para já, essa etapa não se vos coloca no imediato, ou não é necessariamente uma etapa que tenham nas mãos neste momento. A vossa etapa presente é, eu quase me atreveria a dizer assim uma palavra muito pouco recomendável, que nós ouvimos sobretudo na boca dos jogadores de futebol, que é do desfrutem, mas eu aplicá-la aí é para dizer que este desfrutem é no sentido da fruição da vida, da fruição das leituras, na fruição dos conhecimentos, no cruzamento dos conhecimentos, no cruzamento das vossas experiências e na ideia de que vocês no futuro quererão ter uma responsabilidade social forte, querem ser cidadãos exigentes, porque aqui também, e não é por acaso que há pouco se falava da democracia e do jornalismo, essa é uma questão fundamental que se coloca em termos de futuro, é que o bom jornalismo é um auxiliar da democracia. Quando o jornalismo é mau, quando ele está em crise, quando ele está, digamos, doente, a democracia também está doente, ela é mais fraca. Portanto, há aqui também uma questão de cidadania ativa, vigilante, informada, consequente, que se vos coloca pela frente. Isso é um desafio fantástico. Eu acho que não há desafio mais interessante do que este. E ele está presente, porque aquilo que os vossos professores vos vão recomendar para lerem, o apelo que vão fazer à vossa participação, seja com que ferramenta for, tem muito a ver com isto. Porque as ferramentas técnicas dos manuais do jornalismo, mais ou menos clássicas e que quer-nos parecer que um ou outro aperfeiçoamento se mantêm válidas e que importa lutar por elas, essas ferramentas não são de uma apreensão tão difícil como isso, mas o cuidado a ter num mundo hoje bastante diferente tem uma exigência brutal. E o mundo, para verem, em 82, ou mesmo na época em quando saí daqui da faculdade e fui para uma redação, basta pensar que nessa época, e parece que foi ontem, enfim, já foram 30 anos, não é? Eu quero me convencer que foi ontem, mas já foi há algum tempo. E nessa época não havia, por exemplo, Portugal estava ainda, se quiserem, relativamente à comunidade internacional, sendo certo que o mundo não tinha também as mesmas ferramentas de que hoje dispõe. Já ouviram a história muitas vezes, os telemóveis não existiram, ou quando apareceram eram assim uns tijolos muito complicados de usar e muito limitados. Mas para terem ideia, nessa época ainda havia vespertinos, jornais que se publicavam à tarde, que eram o Diário de Lisboa, o Diário Popular, a Capital, jornais que desapareceram muito rapidamente, e não foi por acaso. Ainda não existia o Público, o António Granado, que foi o obreiro desse jornal e que veio trazer um ar fresco e renovado ao jornalismo português, ainda não existia. Os jornais diários estavam mais ou menos adormecidos. Havia uns semanários que apareciam, como o Expresso, que, enfim, trazia umas novidades e uma reflexão cultural mais interessante. A rádio era fundamentalmente a rádio pública, a rádio da Igreja, a Rádio Renascença, e uma outra emissora, havia o Rádio Clube Português, que depois se transformou em rádio comercial, mas não havia rádios locais. Esta disseminação de rádios só apareceria mais tarde, primeiro no movimento de rádios pirata, que apareceram sem licença, e de onde nasceria mais tarde a TSF como uma estação de informação que veio marcar muito o panorama audiovisual português. Portanto, nada disto existia. Para terem uma ideia, o analógico era, no fundo, a regra, não era o digital. Quando se queriam fazer fotografias para se publicar nos jornais, coisa mais normal do mundo, dirão, se fazia uma fotografia em Carregal do Sal, ali perto de Viseu, ou vinha de carro diretamente o rolo fotográfico para revelar, ou a transmissão de fotos, não era impossível, obviamente, à distância, era possível, mas não havia em cada cidade um aparelho para poder transmitir essa foto para a redação central. Muitas vezes colocava-se um rolo na caminhonete de carreira que vinha de Carregal do Sal para Viseu e depois de Viseu para a Guarda, ou para Lisboa. E, portanto, demorava o seu tempo. Essa fotografia a chegar cá, podermos escolher nos rolos e nas impressões e nas provas que se faziam, demorava muito tempo, ou bastante tempo. Não era possível publicá-la no Facebook de imediato, não é uma coisa como hoje acontece. Não é?
A rádio era assim, os jornais também, não havia televisão privada. Para ter uma ideia, a primeira televisão privada que apareceu foi em 92, exatamente 10 anos depois de eu ter entrado aqui como aluno. Faz, no próximo sábado, 20 anos que a SIC apareceu. Não havia apenas a RTP, com todos os seus méritos, obviamente, mas não havia televisão privada, era uma televisão ainda bastante limitada. Obviamente que havia muitos canais já em termos internacionais, mas não eram, digamos, facilmente sintonizáveis em nossas casas. Já havia CNN há não muito tempo, em 80, salvo eu, quando ela apareceu, mas estão a ver mais ou menos o panorama mesmo em termos internacionais. Isto mudou muito em 30 anos. Eu que trabalhei numa rádiozinha local, que era uma exceção, exatamente na Guarda, na altura, o ter acesso a determinados acontecimentos, poder transmiti-los, tudo isso era um processo muito moroso, que hoje nos parece quase inacreditável, mas era de facto assim. Computadores nas redações era, no início dos anos 80, eles começaram a aparecer, mas eram... Não, no início dos anos 90, eu entrei no Diário de Lisboa em 89, já havia computadores, havia alguns jornalistas que escreviam à máquina de escrever, sabem o que é? Bom, já é uma coisa, vocês não devem ter uma lá em casa, que era dos pais, mas vocês não, felizmente não trabalharam com ela. Arqueologia, mais ou menos industrial e tecnológica. Mas eram essas as ferramentas da época. A lentidão do processo, que hoje é um pouco invejável de alguma maneira, isto é contraditório, é paradoxal, já lá iremos, mas a net não era uma ferramenta que não tivesse sido inventada, já tinha, mas não estava generalizada, não estava ao nosso dispor. Os telefones eram os telefones fixos, como vos disse. Havia os telex, as informações que chegavam às redações eram de umas máquinas que faziam, parece que eram umas máquinas de escrever que trabalhavam por si próprias e que imprimiam, e era mesmo assim, e imprimiam texto, tudo em letras maiúsculas, algumas coisas mais ou menos cifradas, e era a partir dessas notícias das agências, France Press, Reuters, o que fosse, era a partir dali que se fazia o noticiário internacional e o noticiário também nacional, havia uma agência noticiosa em Portugal. Portanto, era um mundo, apesar de tudo, muito diferente. Portanto, um mundo em que não havia formação universitária em Portugal. Nós éramos, digamos, os primeiros, e era uma aventura, diferente da vossa aventura hoje, que também é uma aventura, como sabem, mas era também um tempo de incerteza. Éramos menos do que vocês, mas também não sabíamos muito bem o que é que iríamos fazer quando saíssemos da faculdade. Tivemos uma oportunidade fantástica, é que o mundo, Portugal, começou a abrir-se bastante e, de repente, uns anos depois, a televisão criou novas oportunidades, novos canais, a rádio também, novos projetos nos jornais, revistas. Tudo isso se foi construindo e foi abrindo e foram oportunidades que surgiram. Mas as oportunidades hoje também estão presentes, são de outro tipo, têm outros riscos, outras limitações, mas existem. E depende também de vocês, essa é uma palavra importante. As oportunidades que surgirem dependem dessa tal característica de vocês de serem ímpares, serem diferentes, terem alguma coisa que vale a pena convencer, vale a pena que alguém se convença que é importante contratar-vos. Isso também depende de vocês, não depende apenas de concluir o curso com boa classificação. O mundo deu uma volta, de facto, muito grande. Nós hoje, em Portugal, trabalhamos com ferramentas semelhantes a que se trabalha em todo o mundo. O mundo tornou-se muito próximo, não sei se demasiado próximo, muito veloz. A velocidade passou a ser uma característica do nosso tempo, ou de há uma década, sensivelmente atrás, muito importante no nosso trabalho, que alterou muito o pulsar da vida pública. Falei há pouco da TSF, podia falar da SIC Notícias, que é mais jovem, faz no início do próximo ano 12 anos, portanto não é muito tempo, mas o público, como falei, que surgiu em 90, todas estas experiências deixaram marcas e aceleraram também o tempo e mostraram outros modos de olhar para o mundo. E a verdade é que a experiência, por exemplo, da TSF ou da SIC Notícias, como meios, digamos, mais quentes do que um jornal, que sai pelo menos o papel sai de 24 em 24 horas. Obviamente que os jornais hoje têm também, como todos os meios, uma instantaneidade de contacto connosco,
mas em relação ao suporte principal, entre aspas, ou mais convencional, talvez mais corretamente, os casos da SIC Notícias e da TSF em Portugal aceleraram manifestamente aquilo que é a agenda pública. Ou seja, a possibilidade de marcar a agenda às 3 da tarde, porque o Francisco Louçã tem uma declaração importante ao país. Estou a falar até de um acontecimento hoje do dia. 3 da tarde, já passaram. Ou às 4 da tarde, que Jerónimo de Sousa está nos Açores e também terá uma declaração importante, que não será indiferente à declaração anterior de Francisco Louçã. Tudo isto acontece em tempo real, de uma forma instantânea. Isto coloca novos problemas. É muito interessante porque nos faz comungar em tempo real de tudo o que está a acontecer. Somos testemunhas, digamos, sem precisar de ficar à espera do jornal do outro dia ou de umas horas depois a que a rádio consegue ter um registro magnético para reproduzir. Mas esta instantaneidade, este direto, este tempo real, coloca ao jornalismo problemas interessantes, por um lado, porque cria uma capacidade de cobertura fantástica, mas problemas complicados em relação à mediação que é pressuposto o jornalismo fazer destes acontecimentos. E, portanto, esta intervenção, a crítica sem mediação, cria problemas complicados hoje à qualidade do jornalismo. E por isso hoje se fala de uma crise do jornalismo que tem a ver muito com este contraste entre a velocidade, a instantaneidade e a necessidade de verificar as coisas, de acrescentar valor àquilo que estamos a transmitir ao espectador, ao leitor, ao ouvinte, e que, obviamente, em direto, em tempo real, não se consegue. O problema que se coloca é que, obviamente, nós não vamos regredir em relação à instantaneidade. Porque os meios estão aí, se não for a SIC Notícias, é um de vocês que tem um telemóvel e transmitiu o Francisco Louçã, ou a manifestação, ou o golo num jogo de futebol. E ele, olha, o António Granada acaba de me apresentar, não é? Francisco Louçã, o Bloco de Esquerda apresentou a moção de censura ao Governo. Não é preciso ver televisão, está aqui. E pode estar aí nos vossos telemóveis. E, portanto, a realidade é esta. E isto cria-nos novos problemas e novas responsabilidades. E novas responsabilidades vossas também, que virão a trabalhar neste meio. Como é que se reage a isto? Como é que se organiza, como é que se faz a edição disto? Como é que se encontra uma linha editorial que não defraude a necessidade, os cânones do jornalismo, que nos obrigam à verificação dos acontecimentos, ao seu enquadramento, ou seja, que nós não somos apenas um espelho e um gravador do que acontece. Se é para isso, não é preciso jornalistas. Qualquer cidadão o pode fazer, uns mais responsavelmente, outros menos responsavelmente. E por isso é que não podemos também confundir o jornalismo com a história de que temos acesso à net, estamos no Facebook, numa rede social qualquer, temos o nosso blog. Isso não chega. Os jornalistas continuam a ser profissionais com futuro, quer-me parecer, quer nos parecer, aos que trabalhamos, porque podemos acrescentar algo mais, porque podemos dar uma garantia de confiança, de verificabilidade, de valor acrescentado, de uma informação mais completa, que nos ajuda a perceber melhor o que se passa à nossa volta, de um filtro que tem a ver com a nossa maneira de olhar o mundo, em quem podemos confiar. Tudo isso faz parte daquilo que se espera de um jornalista, porque se nós não tivermos essa confiança e este manancial brutal, absolutamente brutal, ao nosso dispor, nós não chegamos às 24 horas do dia para o dissecarmos. E, portanto, temos que ter aqui alguém no meio que nos ajude a encontrar aqui um caminho, e um caminho que nos deixe informados e conscientes do mundo em que vivemos. Isto para voltar ao princípio, que uma das coisas fantásticas que esta casa me deu, e tenho a noção que deu a muitas gerações ao longo destes anos, foi o facto de nos obrigar a pensar que as coisas não são como parecem. E é pressuposto que um jornalista tem a ver com isso mesmo. Que um jornalista tem uma atitude cética, desconfiada, no bom sentido por todos os motivos, quer dizer, as coisas não são de facto como parecem. Um dos desafios ao jornalismo é perceber o que é que se esconde por lá, porque é que é assim, como é que isto chegou aqui. Isto é que dá sentido ao jornalismo. O saber contar uma história, e uma história que faz sentido, não é uma história que se confunde com literatura,
mesmo que o jornalismo tenha pontos muito interessantes, na crónica, por exemplo, que falava a professora Carla Batista há bocado, há exercícios de escrita muito interessantes no jornalismo e que não se podem perder e que não se perderão. Mas, digamos, naquilo que é mais noticioso, digamos, na notícia mais pura, com muitas aspas, obviamente, nós temos que ser mais exigentes. E esta casa, julgo que continua a puxar precisamente por essa exigência. Por vocês serem cidadãos mais conscientes, mais ativos, mais exigentes, e essas características são fundamentais para serem bons jornalistas. O tal ceticismo de que falava depois tem um lado também perigoso, que é uma deriva que devemos estar alerta. Os jornalistas são muitas vezes, e às vezes com verdade, classificados de cínicos, porque já não acreditam em nada. Esta história de serem céticos depois pode produzir também uma coisa pior, é que nada se aproveita, tudo é mau e destrói-se tudo e a atitude é sempre de desconfiança. Eu ainda assim prefiro mesmo este cinismo à ausência, obviamente, de ceticismo e de preocupação por ir além da aparência. Mas é um problema hoje para a vida pública. Há umas correntes, vocês depois durante o curso, obviamente falarão disso, que se discutiram muito há uns anos a esta parte sobre o public journalism ou citizen journalism, que a certa altura há experiências muito interessantes nos Estados Unidos e há outras que obviamente foram feitas também na Europa, em que de repente esta noção que muita gente tinha de que o jornalismo já não dava resposta àquilo que são as necessidades de informação, digamos, mais exigente dos cidadãos, levaram-nos muitas vezes a organizar-se, a serem eles próprios jornalistas. Ou seja, nos Estados Unidos, de repente, houve uma reflexão que se fez de dizer, bom, campanhas eleitorais, não é? Os ciclos políticos, a nossa vigilância da democracia, a forma como isto funciona. Será que os jornalistas não se confundem muitas vezes com as máquinas de propaganda? Aquilo que eles nos vendem outro dia não é a fotografia que outros quiseram mostrar, a imagem, o enquadramento que outros quiseram que víssemos. E foram mais além do que isso, mostraram algo mais, descodificaram, disseram porque é que aquilo estava a acontecer, preocuparam-se com outros temas que não os temas que as máquinas das candidaturas se preocupam. Chegaram muitas vezes à conclusão que isso não aconteceu, boa parte das vezes não aconteceu. E há uma coisa que é muito interessante nos americanos nisso, nós às vezes desvalorizamos, porque a cultura popular americana nos parece assim uma coisa mais de cinema e mais, menos rigorosa, e de facto não é, por exemplo, em relação ao jornalismo, porque o escrutínio que eles fazem do próprio exercício do jornalismo não tem comparação com aquilo que nós na Europa fazemos, são mais exigentes do que nós. E, portanto, também foi por essa exigência que os cidadãos, alguns cidadãos, ou muitos cidadãos, acharam que podiam ter um papel mais próximo dos anseios dos cidadãos. É evidente que, a partir desse momento, também atravessaram outros problemas. E os problemas é sempre da demasiada proximidade. Portanto, quando se acusavam os jornalistas de serem muito cínicos, estarem muito fora dos anseios das pessoas, se colarem demasiado o poder ou os poderes, eles fizeram o contrário disso, aproximaram-se mais das pessoas, com riscos que também isso comporta, ou seja, de muitas vezes também serem porta-vozes de outros interesses, mais localizados, porventura minoritários, porventura até mais interessantes, mas nem por isso deixaram de ser colados também a interesses que não os que deviam preocupar apenas e só o jornalismo, ou seja, de alguém que fica ali a meio caminho entre as coisas. É um bocadinho como a história do cientista, não é? Que não pode, ele pode até emergir no acontecimento, mas depois tem que procurar a distância suficiente para se pronunciar e para o estudar. O jornalismo é um pouco isso. E, portanto, para não vos maçar mais, e ficando ao vosso dispor para responder a alguma pergunta que queiram fazer, eu diria que levem muito a sério estas palavras de que o que aqui vão aprender é interessante, sobretudo nas pistas que vos vão dar para vocês, pelos vossos olhos e o vosso trabalho, poderem descobrir, em termos de reflexão, de leitura, mas tão importante como isto é a vossa capacidade individual e de grupo para poderem ter uma leitura do que se passa no mundo e da vossa própria experiência nesse mundo e a poderem cruzar com aquilo que acontece nesta casa. Se assim acontecer e se preocuparem de facto, e esta palavra do ímpar é muito importante,
Eu julgo que mesmo num tempo em que atravessamos todas as crises de que quisermos falar, num tempo difícil em termos de saídas profissionais, mas deixo-vos pelo menos o conforto que é tão difícil para vocês como para a maioria, se não a totalidade, de todos os que estão hoje na universidade. Portanto, tenham esse conforto pelo menos. E tenham o conforto de pensar que aqueles que vão ter oportunidades vão ser, em regra, os melhores. E, portanto, não basta terem sido os melhores para aqui chegarem, têm que ser os melhores quando saírem daqui. E ser os melhores também, os melhores cidadãos, porque a história daqueles que leram muitos livros e conseguiram fazer bons testes não é suficiente para convencer, no lado profissional, alguém a contratar-vos. E isso é um trabalho que vocês têm que fazer. Bom, então, um rápido 15 minutos para vocês colocarem as vossas perguntas de forma sintética e vamos talvez fazer por séries 3, 4 perguntas de cada vez para facilitar um pouco até para haver mais participação. Quem é que quer começar? 2 ou 3 ou 4 primeiras perguntas. Como é que se chama? Hugo Silva. Hugo. Primeiro ano. É a pergunta que eu queria colocar ao senhor da Teixeira é até que ponto uma estação como a SIC, uma líder de audiência, um líder, tal como a TSF, a SIC Notícias é um líder em termos de noticiários, até que ponto está aberto a receber e a negociar projetos empreendedores com os respectivos mentores? Isto é, imaginemos que eu crio um projeto, que até acho que esse projeto tem potencial, de que forma é que eu posso apresentar esse projeto à SIC e de que forma é que a SIC poderá ter alguma receptividade em receber o meu projeto? Talvez ver se há mais alguma, que isso pode ser na continuidade desta. Não há de momento mais nenhuma, então vocês fiquem... Há mais uma. Uma pergunta também um bocadinho na lógica daquilo que eu disse. O nome? Catarina. Catarina. Eu estou aqui um bocadinho perdida porque eu sou aluna de Ciência Política e Relações Internacionais, só que neste momento estou a fazer uma análise de Ciências da Comunicação, porque o meu objetivo é depois tentar fazer uma espécie de jornalismo político. Só que por aquilo que eu já me informei, os estagiários que tanto a SIC como a RTP e a TV aceitam são só formados em Ciências da Comunicação. E também, no caso de não poder realmente estagiar no sentido curricular, ou seja, fazer o percurso normal, em que medida é que realmente os projetos de outras pessoas que estejam a frequentar outros cursos são aceitos da mesma forma, porque, na minha opinião, acho que as duas coisas se complementam, porque um bom jornalista também tem que ter conhecimento. E se especializar numa área, se for um jornalista de economia, tem que ter conhecimentos de economia. Ou se for um jornalista, neste caso político, tem que ter conhecimentos de política, pronto, digamos assim. Ou seja, em que medida é que estão aceites a pessoas que vão frequentar outros cursos para além só de jornalismo ou ciências da comunicação? Bom, começo já pela Catarina. A questão é interessante. Esta ideia dos alunos ímpares e dos profissionais e os licenciados lembra-me um pouco as regras que eu não sei, mas os americanos seguiam para quando contratavam jornalistas, que era, a regra faziam metade das vagas que tinham eram de gente que vinha dos cursos de jornalismo e a outra metade eram de outras especialidades, por uma razão que faz todo o sentido, e daí a história do ímpar se aplicar não necessariamente a um estudante de jornalismo, mas a qualquer pessoa. Nas redações, sobretudo antes dos cursos de jornalismo, chegavam a redações pessoas que vinham de Direito, também, por exemplo, eu conheço, os que estão aqui conhecem também, tipos que vieram de Engenharia, profissionais que vieram de Engenharia ou que vieram até de Medicina, imagino. E isto é muito interessante e saudável para uma redação, porque se é pressuposto que uma redação transmite um pouco, respira o ar do mundo, não são apenas os que têm uma especialização em jornalismo que o podem necessariamente garantir. Eu não estou a dizer que privilegiadamente não faça todo o sentido que seja aí o foco do recrutamento. E no nosso caso, em regra, é por aí. No nosso caso, estou a falar da SIC, mas de outras empresas onde eu trabalhei,
em regra, quando vinham pessoas das universidades, as primeiras pessoas de que nos lembramos em termos de contratação, já vou aos estágios, têm a ver com as pessoas que estagiaram, que nós conhecemos, podemos avaliar o seu trabalho e perceber se fazia sentido contratá-los, e em regra é isso que fazemos. Nos estágios, eles derivam normalmente de protocolos que estão estabelecidos entre uma empresa jornalística e uma universidade ou várias universidades. E, em regra, esses protocolos estão feitos com os cursos de jornalismo, como, por exemplo, aqui este da Universidade Nova. E, portanto, o fluxo, o movimento dos estágios vem por essa via. Na SIC, normalmente, iniciativas individuais de alguém que se nos apresenta, normalmente não são aceitos, em regra, não estou a dizer que não tenha havido exceções. Se é exceção ou não virem de outros cursos, eu não tenho muita memória, eu estou na SIC há 5 anos, sensivelmente. E a regra que eu conheço, não é um dossiê que eu passo por mim, mas a regra que eu conheço é, digamos, os estágios derivarem desses protocolos. Os protocolos não estão feitos com medicina ou com economia ou com ciência política. Agora, acho que a questão que coloca faz todo sentido, porque é evidente que o foco principal devem ser os estudantes de jornalismo, mas, por que não, em algumas outras especialidades, de economia ou de relações internacionais, se não faz sentido também quem tem essas formações, depois de as complementar com os estudos de jornalismo, ter também acesso a uma redação. É possível, acho que sim. Eu só queria acrescentar uma coisa que é muito importante, esta pergunta que a Catarina fez. O que acontece normalmente com os estágios é exatamente isto que o António José acabou de descrever, é os protocolos que estão feitos com as instituições na área do jornalismo são feitos com cursos de jornalismo. O que não quer dizer que uma pessoa da área de ciência política não possa fazer estágio numa redação, mas tem que passar pela área das ciências da comunicação ou do jornalismo. Por exemplo, muitos dos alunos do atual mestrado em jornalismo, este ano, que começaram agora, quinta-feira passada, o seu mestrado em jornalismo. Nós até de biotecnologia temos lá pessoas, portanto, de biotecnologia, eu sou de línguas e literaturas modernas, estudos portugueses e ingleses, portanto é a minha área de base. Depois fiz Ciências da Comunicação na Católica e a partir daí o público por acaso estava a precisar de estagiários nessa altura, calhou mesmo bem. Portanto, ou seja, eu mudei de área, portanto o que acontece é que o que eu acho, as redações precisam de ter pessoas que tenham passado pela área das Ciências da Comunicação, porque a pessoa não pode cair lá e dizer uma notícia, não saber escrever uma notícia. Que é o seu caso. Ou seja, portanto, o que normalmente acontece com as pessoas da sua área, e nós temos várias pessoas de ciência política também no mestrado em jornalismo este ano, acho que são 2 ou 3, pessoas que terminaram ciência política e que depois foram fazer o mestrado em jornalismo e que no final estagiaram no órgão de comunicação. Eu compreendo isso e concordo plenamente, porque acho que é preciso ter as bases, lá está, para saber mais sobre uma notícia, uma reportagem, para saber o que é que estão lá a fazer no fundo. Por isso é que eu também acabei por fazer o minor, que são 5 cadeiras do curso de Ciências da Comunicação, que não essas bases. Era só mesmo para saber o que é que me espera, porque eu já estou no 3º ano do meu curso. Ou seja, para o ano vou tentar fazer mestrado também em jornalismo, porque aí depois já tenho o estágio curricular, não é? Portanto, aí à partida já dá para ter mais margem de manobra. Pronto, era só para esclarecer. Em relação à pergunta sobre os projetos, são bem-vindos. Eu ia dizer todos os dias, mas quase todos os dias alguém me bate à porta com um projeto. Se os projetos forem bons, forem realizáveis, fantástico. Nós vivemos também disso. Ou seja, tudo o que temos na antena não deriva de trabalho próprio da estação. Na informação, obviamente, que a informação que produzimos é da nossa redação, mas a informação é mais larga do que isso, não é? E, portanto, os programas que temos derivam muitas vezes de projetos que nos são apresentados, nos quais confiamos e vamos acompanhando até que seja possível difundi-los. Portanto, toda a abertura. Uma boa ideia é sempre bem-vinda. Deixem-me só dizer mais uma coisa sobre estágio, muito rápida. O estágio fazia parte, antes do processo de Bolonha, o estágio fazia parte da licenciatura, não é? E o que os alunos têm feito, e eu aconselho também esta turma do 1º ano a fazer, o que os alunos todos de Ciências da Comunicação têm feito relativamente ao estágio, não só na área do jornalismo, mas também nas outras áreas, é criarem uma comissão de curso e tentarem, por si, contactar com órgãos de comunicação social e conseguir estágios. Se vocês querem saber o que é que os vossos colegas do 3º ano que terminaram este ano estão a fazer agora, vocês todos os dias podem ler o João Xará no Público, quem é que lá está agora? A Liliana Borges também está no Público, está no local público. Hoje há de certeza um texto dela no Público, tem havido todos os dias,
Eu hoje por acaso não folhei, espero que lá esteja um. Mas é uma colega que começou o estágio agora, no princípio de setembro, no público. Portanto, é algo que os alunos podem fazer por si, não fazendo parte da licenciatura, ou seja, não fazendo parte do estágio curricular. Então mais uma série de questões. Já agora vou aproveitar, já que posso fazer estas perguntas. Dadas todas as dificuldades para a juventude atual, qual é o papel que os jovens têm na SIC Notícias? Ainda há oportunidade para eles? São mero público-alvo? Podem ser estagiários? Conseguem ser empregados? Qual é o papel dos jovens na SIC Notícias? Mais alguma questão? Graça? Não tem nada a ver com isto. Questão não é questão com outra idade. Mas aqui há uns anos, mas tem a ver com o que a Teixeira falou sobre a instantaneidade, a velocidade e uma outra coisa que é a responsabilidade. E aqui há uns anos, isto é uma brincadeira, mas eu acho que é importante para quem está com esta pressão do jornalismo público. Eu acho que os jornalistas são pessoas que têm uma pressão enorme sobre si, por causa da instantaneidade, seguramente, mas por causa da responsabilidade, como a Teixeira falou, responsabilidade pública, quase uma ética, não sei se é isso que os pressiona ou não. Mas aqui há uns anos eu vi uma notícia, um dado em que as profissões, os profissionais que mais iam ao psicólogo e ao psiquiatra eram os controladores aéreos, os jornalistas e os professores. Penso que os professores seria seguramente os básicos e secundários, não sei se eram os professores do ensino superior, que estamos aí muito bom. Mas, portanto, pensei muito na altura, não é? Portanto, a minha pergunta era se de facto, brincadeira, se há realmente jornalista que precisa de ir ao psicólogo e ao psiquiatra, mas isso é uma brincadeira, mas de facto colocar os professores, os jornalistas sobre esta pressão, como é que pilocam, como é que gerem essa pressão que já não é diária, é permanente, essa instantaneidade, e como é que isso se articula com as questões da responsabilidade a todos os níveis, influenciar muito aquilo que dizem. O nosso colega Joel Aço Freire, coordenador da área de comunicação estratégica também do curso. Mas sensibilizado com a questão posta pela finalista da licenciatura em Ciência Política, dizer o seguinte: as regras aqui dos mestrados, há, em vários casos, um conjunto de seminários obrigatórios, seminários à escolha, para chamar a atenção para o seguinte: no mestrado em Comunicação Estratégica, começou o 5º ano que vai funcionar, que está a começar a funcionar, há, nomeadamente, um seminário de Comunicação Política. Portanto, era para estar atento a isso, dado por uma estudante profissional que está aqui e está no Instituto de Ciências Sociais, no Costa Lobo, no Centro das Pessoas. Portanto, ter atenção a isso, porque eu, muitas vezes, mesmo quando dava a fazer na licenciatura, aparecia muita gente, alguma gente de ciência política, até de ciências musicais, alguns. Agora, neste mestrado, bom pensar nisso, veja bem o elenco, e depois, porque esse seminário de comunicação política pode ser importante e pode aprender coisas que não se ensinam assim em muitas universidades deste país. E para... Sim. Eu sou aqui professor de Economia Política do Departamento, que se pode sempre aprender as coisas para este lado. Queria lhe perguntar o seguinte, até porque hoje em dia fala-se muito de economia e muito de economia política. Consegue traçar mais ou menos aquilo que considera que é o jornalista ideal na área económica? Ou seja, o que é que hoje em dia, perante os discursos técnicos, às vezes até um bocadinho abstratos, o que é que consideraria que era, no fundo, um perfil considerado nomeadamente dentro do projeto SIC Notícias? Que perfil é que teria que ter um jornalista económico? Ok. O colega Luís Oliveira Martins, da área de Economia, e agradeço-vos imenso a vossa participação. Vamos então escutar as respostas e depois damos concluída aqui, está bem? Não sei se é uma coisa muito candente, mas já estaremos ainda. Em relação aos jovens,
vocês já ouviram muitas vezes isso. As redações, de modo geral, são redações jovens nos órgãos de comunicação social. Aliás, isso não é apresentado, a maioria das vezes, como uma coisa positiva por si só, por mais impopular que perante vocês isto possa parecer. No meu entendimento, ela é positiva no sentido da abertura que as redações tiveram para numa profissão que, no tempo em que eu comecei, portanto, nos anos 80, acontecia exatamente o contrário. De um modo geral, as redações estavam envelhecidas e portanto, respiravam menos os ares do tempo. Hoje, talvez estejam ao contrário, estão rejuvenescidas e isso tem um lado muito positivo, obviamente. Tem sangue novo, mais atualizado, mais, digamos, com mais criatividade, que tragam algo de novo para as redações, mas tem um grande handicap que eu julgo que tem a ver com o desequilíbrio que se criou nas redações, ou seja, os jovens, obviamente, e os mais novos e quem sai das universidades devem ter oportunidades de trabalhar e de poder integrar as redações, mas era bom que essas redações tivessem também gente mais velha que pudesse fazer um acompanhamento, a começar pelos estágios e depois durante a vida profissional, que tivessem memória partilhável, e já falámos também aqui disso, que a memória é uma coisa que vamos construindo, e vocês, todos nós, a vamos construindo ao longo da vida, e ela é importante quando olhamos para o mundo e quando falamos dele. E, portanto, eu diria que nesta altura, do ponto de vista da permeabilidade, digamos, às novas gerações, as redações têm manifestado muita abertura e deixado portas abertas. É verdade que a profissão também se precarizou, isto é, hoje há mais gente a entrar e a sair e, eventualmente, a não ficar tanto tempo como acontecia no passado. Não ser uma carreira que fica até ao fim da vida, de gente que procura outras experiências ou muda de jornal, até de profissão, até de país. Como sabemos, estamos num tempo em que essas coisas se colocam com alguma veemência e, portanto, o que temos visto é que essa juventude também é mais renovada ainda por essa via, por um emprego menos sólido, mais precário, que deixa algumas preocupações para quem gosta de jornalismo e de jornalismo de qualidade, e que tem a ver também com aquilo que falámos sobre a qualidade da democracia, que é, eu receio muito, e partilho essa preocupação convosco, que esta crise económica, financeira, social, política, deixa as empresas jornalísticas mais frágeis. O que é que eu quero dizer com isto? Uma empresa que seja débil, que não consiga pagar, digamos, as suas despesas, que tem dívidas muito elevadas, obviamente que uma empresa jornalística com estas características é uma empresa mais permeável, mais dependente, menos independente, menos crítica, porventura. E isso é muito prejudicial ao jornalismo, como é prejudicial à democracia. Isso é um problema hoje do nosso tempo muito complicado. E em Portugal, bastante complicado, porque atinge boa parte das empresas jornalísticas portuguesas, como atinge outros setores da vida portuguesa, obviamente. Portanto, relações jovens, sim senhor, irão, porventura, continuar a ser. Esse processo não, é imparável. Não sei se é bom ou se mal, tem um lado bom e um lado mau, como expliquei. Expressões que a professora Graça colocava. É um problema muito complicado. Como é que se gerem? Se vai muito ao psiquiatra, não sei, talvez, não serei a pessoa mais capacitada para responder. Mas a única coisa que responsavelmente posso responder é que gerem essas expressões, a pressão do tempo, desde logo. Eu não dou tanto relevo à questão das expressões que habitualmente se falam, das fontes, por uma razão simples, porque eu acho que se trata sempre de um problema do nosso caráter. O caráter individual e, obviamente, também da empresa onde trabalhamos. E elas são naturais, nós somos mediadores de interesses. Estamos entre os interesses, é por suposto falarmos deles, nada mais natural. Atenção, eu não estou a legitimar pressões inadmissíveis que põem em causa a integridade física, a ameaça psicológica. Obviamente que essa é grave e é criminosa, deve ser participada. Mas, enfim, a pressão que deriva da luta dos interesses é uma coisa que o caráter e a honestidade de cada um ajudará a resolver. Mas preocupa-me esse problema da gestão do tempo, essa questão da instantaneidade e da velocidade,
como é que nós a resolvemos, ou tentamos resolver, ou tentamos minorar esse problema? Normalmente, e falo pela SIC Notícias, pela nossa experiência, nós todos os dias queremos, em relação àquilo que é relevante, porque nós mesmo que quiséssemos, digamos, contemplar uma agenda mais ambiciosa, não haveria horas suficientes do dia, nem muito menos profissionais suficientes para o fazer, nem meios de transmissão, de reportagem, mas nós temos uma preocupação grande em relação àquilo que consideramos os acontecimentos políticos, sociais mais relevantes, de estar presente e se justificar de, digamos, assegurar essa tal instantaneidade, o tal direto. Mas temos também a preocupação em relação aos temas relevantes que os possamos discutir, de convidar alguém para os enquadrar. Obviamente que o que eu gostaria é que uma redação mais forte numa empresa ainda mais forte pudesse, em termos do trabalho de casa, do valor acrescentado, do enquadramento, do estudo, do cotejar e cruzar dados, que se fizesse mais trabalho. E esse trabalho muitas vezes surge prejudicado porque hoje as redações têm menos meios do que já tiveram e muito menos meios do que aqueles que deveriam ter para fazer. E por mais computadores e máquinas que são ferramentas fantásticas para nós trabalharmos, a verdade é que eles não substituem por si só o jornalista, o tal mediador que tem que ler e saber cruzar e saber ler os interesses para poder interpretar e transmitir aquilo que se passa. Portanto, a única coisa que eu posso dizer de uma forma prudente é que tentamos, que o gerimos com preocupação, com a ideia que às vezes falhamos, ou se calhar até falhamos muitas vezes, mas que tentamos todos os dias falhar o menos possível. Em relação à economia, de facto, a economia ou a economia política, não é? Se calhar às vezes é mais política do que economia, outras vezes será mais mercado, a economia, nós falamos sempre dos mercados. O que é que seria o jornalista ideal ou este mediador? Eu acho que seria sobretudo, ou será, a maior capacidade talvez que eu reconhecerei é o descodificador, não é? Eu acho que descodificador num sentido mais amplo, que não seja apenas o descodificador do número ou do conceito, mas que seja mais do que isso, que seja alguém que nos diga por palavras, digamos, acessíveis, o impacto das coisas, as consequências delas, as possibilidades que esses números ou esses factos que nos são apresentados oferecem e consequências têm para as pessoas. Quem descodifique, digamos, este linguajar, muitas vezes com o devido respeito para a ciência económica, acho que poderá funcionar bem e ser mais respeitado e mais ouvido. Não sei se era essa a ideia que procurava na sua pergunta. Eu tenho sempre um pouco essa preocupação, porque como professor de Economia aqui no departamento, por um lado, os alunos, muitas vezes no primeiro ano, não vêm muito, se calhar a maioria deles concordará comigo, ainda não são meus alunos neste momento, mas não vêm com muita motivação para essa área, à partida, para o jornalismo económico. Mas depois eu tento, de alguma maneira, com as aulas, perceber, no fundo, como é que se estimula um bocadinho também o interesse pela economia, e já alguns têm saído para o jornalismo económico. Mas eu tenho sempre um bocadinho a vontade de perceber o que é que do outro lado as pessoas que estão a receber, os empregadores, pensam que é, no fundo... Não, inegavelmente é um domínio, por razões evidentes, não é preciso explicá-las, que ganhou um espaço e uma importância enorme nos últimos anos. Eu lembro-me, enfim, depois os analistas... Eu acho que há aqui um problema que tem a ver com a sua questão, que é, muitas vezes, até que ponto o tal descodificador não se confunde com o opinador, não é? E muitas vezes nós precisávamos mais do analista e do descodificador do que do opinador, que obviamente também tem relevância e deve ter o seu espaço. Mas às vezes falta mais descodificadores. Não digo que sejam em estado puro daqueles neutrais, porque obviamente os nossos olhos são sempre os nossos olhos, os de quem quer que seja, mas precisamos de mais gente que descodifique e analise do que propriamente, porque se calhar em Portugal porventura há mais gente que opine quando devia descodificar. Mas isso, desculpa. Eu só queria, para ajudar o professor Luís Oliveira Martins, eu sou jornalista de ciência, eu escrevo normalmente sobre temas de ciência, mas nos últimos 3, 4 anos, todos os colegas vossos que saíram daqui e que fizeram jornalismo económico estão empregados. O Nuno Aguiar, que saiu em 2009, vai para aí no terceiro jornal, foi para o I, depois foi contratado para o Dinheiro Vivo e esta semana acabou de ser contratado
para o Jornal de Negócios, portanto já está no Jornal de Negócios. O Diogo Cavaleiro está no Jornal de Negócios. A Margarida Peixoto está na Sábado, não é? O Diário Económico também tem... O Diário Económico tem a Rebeca Venâncio também, que saiu daqui em 2008. Portanto, todos os nomes todos que eu vos posso dizer de pessoas que estão efetivamente empregadas, é para ajudar o professor e também é verdade, os jornalistas económicos são neste momento precisos, continuam a ser precisos. Deixem-me acrescentar, sem querer fazer também uma propaganda demasiado à área, que são, porventura, até muitas vezes os mais bem pagos. Precisamente porque são poucos. Exatamente. Quando são bons, obviamente. Ok, agradecemos então a presença. Muito obrigado, António José Teixeira. Muito obrigado também pela vossa presença.